Olá, primeiro ano. Vamos continuar então com as nossas videoaulas. Nós vamos então hoje para Bio 1. Nós vamos fazer o finalzinho do módulo 18. Eu passei um pouco na videoaula anterior e falar sobre o módulo 19, tá? Então, pessoal, o módulo 18, ele está na apostila 3 de vocês e o módulo 19 está na apostila 4 de vocês. Tudo isso Biologia 1. O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos começar falando então, continuando falando sobre o grupo dos anelídeos, nós vamos falar então sobre a organização corporal dos anelídeos. Para nós estudarmos a organização corporal, nós vamos levar em conta o principal representante desse grupo, que são as minhocas. Então, gente, a minhoca, bem externamente, a parte mais externa do corpo dela é revestida por uma cutícula. Essa cutícula, ela é bem fininha e ela permanece constantemente úmida. Logo abaixo da cutícula está a epiderme. Na epiderme há numerosas glândulas produtoras de muco. É esse muco produzido na epiderme que vai manter a cutícula e o corpo desses animais permanentemente úmido. Vocês verão daqui a pouquinho qual a importância do corpo deles estarem sempre úmido. Bom, com relação à musculatura, as minhocas, elas apresentam tanto musculatura longitudinal quanto musculatura circular. Pessoal, em cada metâmero do corpo dos anelídeos tem a presença tanto da musculatura longitudinal quanto da circular, que elas, ao realizarem a contração e relaxamento, um metâmero independente do outro, permite então a locomoção dos anelídeos. As minhocas, elas são chamadas de organismos sapróvoros. O que significa isso? Elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Junto com a matéria orgânica, nós vimos na outra videoaula que elas ingerem também um pouquinho de terra. Vamos entender como que acontece o processo de digestão nesses animais. Pessoal, a minhoca, então, ela se aproxima com a boca do alimento. Logo atrás da boca, a minhoca tem uma estrutura chamada de faringe. E essa faringe, ela é uma estrutura sugadora. Então, a minhoca suga através da boca, por meio da faringe, o alimento. O alimento, então, ele vai ser direcionado primeiro a uma estrutura chamada papo. Lá no papo, o alimento fica armazenado e ele vai ser amolecido. Depois que ele está amolecido, o alimento vai, então, para a moela. Lá na moela, por ação da musculatura, essa moela então vai ter a função de triturar o alimento. Feita a trituração, o alimento agora sai da moela e chega no intestino. O intestino da minhoca é onde vai ocorrer a absorção dos nutrientes. O que significa absorção? Tudo aquilo que é útil vai sair de dentro do intestino e vai passar para o corpo dela, para as células dela. Para poder melhorar a eficiência da absorção, o intestino da minhoca é cheio de dobras para conseguir absorver mais. Essas dobras são chamadas de tiflossole. Tudo que foi útil foi absorvido. Aquilo que a minhoca não vai aproveitar continua dentro do intestino dela e os seus resíduos são eliminados lá pela outra extremidade do corpo, que é denominada de ânus. Pessoas, pela primeira vez então, está aparecendo agora a presença de sangue. A minhoca, ela tem o que nós chamamos de sistema circulatório fechado. Claro, o sangue da minhoca não é um sangue semelhante ao nosso, mas nós já podemos dizer que começa a aparecer uma estrutura semelhante ao sangue. O que significa o sistema ser sistema circulatório fechado? O coração, ao bombear esse sangue, o sangue percorre o corpo inteirinho da minhoca apenas dentro de vasos sanguíneos. E depois ele retorna para o coração e o processo se repete. O coração bombeia o sangue percorre o corpo inteirinho apenas dentro dos vasos sanguíneos e retorna para o coração.
jamais o sangue pode abandonar os vasos sanguíneos. É isso que caracteriza um sistema circulatório do tipo fechado. Uma característica importante: qual é a função desse sangue nos animais? Ao circular, ele vai distribuir os nutrientes que foram absorvidos lá no intestino e vai distribuir o oxigênio. Só que, pessoal, o oxigênio, para que ele consiga caminhar dentro do sangue, ele precisa de um transportador. E as minhocas apresentam uma proteína chamada de hemoglobina dentro do seu sangue, que tem a função de transportar o oxigênio. Então a hemoglobina se liga com o oxigênio e vai então carregando, transportando ela ao longo do corpo desses animais. A minhoca, ela faz agora um tipo de respiração chamada respiração cutânea. O que significa a respiração cutânea? A respiração pela pele, respiração na verdade pela epiderme. Bem abaixo da epiderme passam os vasos sanguíneos, cheios de sangue. Os vasos sanguíneos então passam bem próximo à epiderme. Durante a passagem do sangue para baixo da epiderme é quando vai ocorrer as trocas gasosas. Como a epiderme ela está sempre úmida, que nós vimos lá no comecinho da aula por causa daquele muco, então os gases conseguem atravessar, entrar e sair do interior dos vasos sanguíneos. O gás oxigênio sai do ar, atravessa a epiderme, entra dentro dos vasos sanguíneos, se liga com a hemoglobina e a hemoglobina transporta ele pelo corpo. E o gás carbônico faz o caminho contrário. Quando o sangue está passando debaixo da epiderme, o gás carbônico sai dos vasos sanguíneos, atravessa a epiderme e vai então para o meio ambiente. Esse tipo de sistema respiratório é o que nós chamamos de respiração do tipo cutânea. A excreção agora, o que é a excreção? Eliminar do corpo dos animais tudo aquilo que é resíduo tóxico, tudo aquilo que é tóxico e que tem que ser jogado fora. A excreção agora ela é feita por meio dos chamados metanefrídeos. Pessoal, metanefrídeo é diferente dos protonefrídeos vistos lá no plateuminto. O que é o metanefrídeo? Metanefrídeo é semelhante a essa estrutura que eu fiz aí, ó, se assemelha a um longo funil, com duas aberturas, com duas bocas. Uma boca maior, uma abertura maior, cheio de cílios ao redor dela, chamada de nefróstoma. O nefróstoma, ele se abre dentro do celoma, que é aquela cavidade corporal dos anerídeos. Aqueles cílios ficam batendo e traz para ele tudo que é excreta, tudo que tem que ser jogado fora. Aí esses excretas percorrem essas dobras do funil e vão ser eliminados pela outra abertura que tem nesse metanefrídeo, chamado de nefridióporo. Esse nefridióporo, ele se abre na superfície do corpo da minhoca para poder exteriorizar, jogar fora os resíduos tóxicos. Uma característica importante: cada anel do corpo da minhoca, cada metâmero que nós vimos, apresenta um par de nefrídeos, todos eles executando o mesmo papel. E para nós terminarmos então essa parte dos anelídeos, nós vamos falar da reprodução deles. Pessoal, anelídeo agora só faz reprodução sexuada. O que caracteriza a reprodução sexuada? Produção de gametas. Então, nós vamos frisar, eu vou exemplificar, detalhar apenas a reprodução da minhoca, mas só para vocês terem uma noção. Os oligoquetas, que são as minhocas, e os aquetas ou irudíneos, que são sanguessuga, eles são chamados de animais monóicos ou hermafrodita. O que significa isso? Tem os dois aparelhos reprodutores. Os poliquetas marinhos, aqueles que vivem no mar, apenas eles são dioicos ou de sexo separado. Existe um que é só macho e o outro que é só fêmea. Mas nós vamos falar agora, dar detalhes sobre a reprodução da minhoca. Presta bastante atenção, acompanha com o esqueminha que está na apostila de vocês, que fica fácil de entender. Gente, apesar da minhoca ser hermafrodita, ela não consegue se autofecundar. O que significa isso? O espermatozoide que ela produz
não consegue fecundar o óvulo que ela mesma produz. É preciso que duas minhocas troquem espermatozoide. Por isso que é uma fecundação cruzada mútua. Por que mútua? Vocês vão ver que as duas minhocas que estão trocando espermatozoides, as duas vão dizer assim, engravidar, entre aspas, gerar descendentes. Então vamos partir duas minhocas. Na época da reprodução, duas minhocas se aproximam e vão trocar espermatozoides. A minhoca A manda espermatozoide para B e a B manda para A. Pessoal, trocou espermatozoide, elas se afastam. Elas só encostam no seu corpo para poder trocar espermatozoide. Tudo que eu descrever agora com a minhoca A vai acontecer também com a minhoca B. Então, pessoal, lá na minhoca A, ela tinha óvulos. O espermatozoide da minhoca B, que entrou no interior do corpo da minhoca A, vai fecundar esses óvulos que ela produziu. Porém, quando essa minhoca A recebe os espermatozoides, entra em ação aquele anel esbranquiçado chamado de clitelo, que eu falei lá na nossa outra videoaula. Quando a minhoca A recebe os espermatozoides, o clitelo produz um casulo. O casulo é uma bolsa. Essa bolsa vai então guardar os espermatozoides que ela recentemente recebeu. Aí, por meio da contração da musculatura do corpo da minhoca, esse casulo começa a caminhar pelo corpo da minhoca e vai então receber os óvulos que essa minhoca produziu. Dentro do casulo agora, cada óvulo é fecundado por cada espermatozoide da outra minhoca. Por isso que a fecundação, a gente fala que a fecundação ela é externa. Não é porque a fecundação é feita no meio ambiente, não. A fecundação ela é feita no interior do casulo. Gente, em cada casulo de cada uma das minhocas, terão lá milhares de óvulos e milhares de espermatozoides. Milhares de óvulos, cada óvulo irá fecundar um espermatozoide. Então será produzido milhares de ovos. O casulo fica agora cheio de ovos. Por meio da contração da musculatura, ele vai então empurrando esse casulo para fora do corpo da minhoca, cheio de ovos, e deposita esse casulo no solo. Dentro desse casulo há milhares de ovos. Depois de um certo tempo, de cada um desse ovo vai nascer uma nova minhoca. Uma minhoca, vamos dizer assim, miniatura dos seus pais. Portanto, pessoal, ela não passa pela fase de larva. O desenvolvimento dela, a gente fala que é o desenvolvimento direto. Só por uma curiosidade, sem muito detalhe. A reprodução da sanguessuga é muito semelhante à da minhoca. As duas sanguessugas trocam os espermatozoides, as duas engravidam e o desenvolvimento é direto. E no caso dos poliquetas, que são de sexo separado, eles lançam os gametas na água. A água encontra esses gametas, portanto a fecundação externa, feita na água. E após a fecundação vai nascer uma larva. Por isso que nos poliquetas o desenvolvimento ele é indireto. Bom, pessoal, então hoje o que eu precisava passar para vocês é isso. Nós então finalizamos a apostila 3 e fizemos o primeiro módulo da apostila 4. Bons estudos e qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço!